Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Equacionei. Hoje nós vamos trabalhar aqui com um exercício de esforços internos solicitantes. Vamos ver como é que a gente desenha o gráfico de cortante e momento fletor, perfeito? Então aqui no exercício a gente tem uma viga biapoiada com uma carga distribuída de 10 kN por metro e a distância entre um apoio e outro é de 5 metros, perfeito? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, pessoal? Vamos analisar quais são os apoios que a gente tem. Então, o apoio que eu tenho no ponto A, né? O apoio que eu tenho aqui no ponto A, ele é um apoio que vai me dar duas reações. Uma reação vertical e uma reação horizontal aqui, tá? Esse aqui é o apoio do ponto A. O apoio do ponto B, né? Esse tipo de apoio, ele vai me dar apenas uma reação, tá? E essa reação vai ser a reação vertical. Perfeito? Então, esses são os dois tipos de apoio que eu tenho aqui. Então, perfeito. Vamos lá. Vamos redesenhar a viga aqui, ó. Então, eu tenho aqui meu ponto A. E aqui eu tenho o meu ponto B. Certinho? Ponto A e ponto B. Então, eu desenho aqui quais são as reações que eu tenho, né? Então, aqui no ponto A eu vou ter uma reação vertical em A e uma reação horizontal em A, que eu posso escolher o sentido aqui. Perfeito? Então, eu estou encontrando as reações de apoio a princípio. E no apoio B, eu tenho apenas reação vertical em B devido ao tipo de apoio, tá? E aqui, pessoal, eu tenho uma carga distribuída retangular. A carga distribuída retangular, para a gente encontrar a reação de apoio, a gente precisa transformar ela numa reação, numa carga concentrada, tá? Como que eu faço isso para cargas distribuídas retangulares? Então, eu tenho a carga aqui, perfeito? Eu tenho a magnitude dela aqui, né, 10 kN por metro, e eu tenho o tamanho dela aqui por onde ela está distribuída, que nesse caso é 5 metros. Aqui, pessoal, basta eu fazer a fórmula do retângulo, né, a área, né? Então seria base vezes altura. A base aqui seria 5 metros e a altura seria o 10 kN por metro. Então eu teria aqui uma área de 50 kN, que seria a minha força concentrada, beleza? Então eu transformei a minha carga distribuída em uma carga concentrada de 50 kN. Lembrando que isso eu estou fazendo para achar as reações de apoio, tá, pessoal? Então achei ali 50 kN e eu preciso posicionar essa carga concentrada na minha viga. Quando eu tenho uma carga distribuída retangular, eu vou colocar essa carga concentrada exatamente no meio. Então, se eu tenho uma distância de 5 metros entre um apoio e outro, eu tenho 5 metros, entre a carga e o apoio, eu vou ter 2,5 e aqui também 2,5, porque eu posiciono exatamente no meio. Certinho? Então, transformei as minhas forças, agora eu vou aplicar as três equações da estática. Soma das forças em x igual a zero, soma das forças em y igual a zero e a soma dos momentos em relação a algum ponto igual a zero também, tá? Soma dos momentos em x, então eu vou colocar a minha viga no eixo x, y aqui, ó, sendo que aqui seria o y e aqui o eixo x. Perfeito? Então vamos lá. Em x, a única coisa que eu tenho é reação horizontal em A, e ela é igual a zero. Portanto, eu não tenho reação, força normal aqui na minha viga, né? Vamos ver aqui. Em y, eu vou ter RVA para cima, positivo, menos 50 kN para baixo, mais RVB positivo igual a zero. Por que eu determinei esses sinais, tá, pessoal? Porque para calcular reações de apoio, a gente sempre considera esse sentido aqui, ó. Então, x para a direita, eixo y para cima
e o momento girando no horário, nós consideramos que isso aqui é positivo, tá? Para calcular reação de apoio, perfeito? Então, por isso que eu coloquei esses sinais aqui, ó, né? Então, RVA está para cima, eu coloco positivo, 50 para baixo negativo, RVB para cima positivo, por isso que vem esses sinais aqui. Então, eu vou ficar com RVA mais reação vertical em B igual 50 kN. Beleza? Guarda essa equação aqui e aí vamos fazer o momento agora. Somatório de momentos em relação ao ponto A. Vamos fazer aqui. Eu posso escolher o B, mas eu vou escolher o A, como se eu tivesse travado o ponto A. RVA não faz momento em relação ao ponto A porque não tem distância, né? A distância do RVA para o ponto A é zero, tá? O momento é força vezes distância, o que eu multiplico por zero dá zero, então RVA não faz momento no ponto A. Já o 50 ele faz. O 50 ele tende a girar o ponto A no sentido horário. Sentido horário positivo, segundo a nossa convenção de sinais. Então eu vou colocar o que? 50 kN vezes a distância dele, né? Vezes a distância dele para o ponto A, que é 2,5 metros, tá? Isso aqui positivo devido ao sentido. A outra força que gera momento no ponto A é o RVB, só que ela tende a girar no sentido anti-horário. Se é anti-horário, negativo. RVB vezes a distância para o ponto A, que é de 5 metros. Isso igual a zero, tá? Então, eu vou ter aqui 50 vezes 2,5, 125 kN/m. Isso vai ser igual a 5 RVB. Passei para a direita trocando o sinal. Então, vou ter 125 kN/m dividido por 5 metros. Isso vai ser igual a reação vertical em B. Portanto, nós vamos ter uma reação vertical em B de 25 kN. Tá? Então, aqui eu encontrei a minha reação vertical em B. Agora, eu preciso encontrar a reação vertical em A. Eu substituo nessa equação que nós guardamos. Então, RVA mais RVB, que é 25 kN, é igual a 50 kN. Portanto, RVA é igual a 50 kN menos 25 kN. Eu tenho um RVA de 25 kN também. Perfeito, pessoal? Então, eu encontrei aqui as minhas reações de apoio. Vamos continuar o exercício aqui, perfeito. Isso aqui eu fiz tudo para encontrar as reações de apoio. Agora nós vamos começar a trabalhar os diagramas, tá? Bom, então vamos lá. Nós calculamos aqui que a reação vertical em A, né, ela é igual a 25 kN e a reação vertical em B também é 25 kN. Perfeito? As duas nesse sentido para cima porque deu positivo, tá bom? Agora nós vamos começar a trabalhar como que vamos calcular para encontrar os gráficos de cortante e momento fletor. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, eu vou fazer um corte aqui na viga, tá? Então eu vou fazer um corte aleatório em qualquer posição chamado de corte S1. Cortei aqui. Então, como que vai ficar a minha estrutura aqui, né? Eu tenho esse apoio ponto A, tenho a viga até aqui, onde eu fiz um corte que eu separei ela, né? E aqui eu tenho meu ponto B com o meu apoio aqui, tá? Pessoal, vamos lá. No ponto A, nós temos 25 kN, ok? E aqui a força, carga distribuída retangular, certinho? Então aqui tem 10 kN por metro. E aqui a mesma coisa, né? Eu tenho a continuação dessa carga aqui, ó, de 10 kN por metro.
e aqui a reação de 25 kN. Bom, perfeito. Eu só fiz este corte aqui e separei em duas partes a minha estrutura, tá? Bom, agora eu tenho que adicionar forças nesse ponto aqui para equilibrar as forças que eu tenho já externas, né? Então, se eu for da esquerda, né? Se eu pegar o lado da esquerda, eu tenho que considerar essas forças aqui, ó. Se eu pegar a esquerda, eu vou considerar a normal, vou fazer um pouquinho menor aqui, eu vou considerar a normal saindo da viga, a cortante para baixo e o momento no sentido anti-horário. Se eu pegar o lado da esquerda, eu tenho que considerar esse sentido para essas forças aqui. E isso vai ser positivo. Se eu pegar o lado da direita, eu tenho que inverter tudo, tá? Então, a minha normal vai sair, a minha cortante vai para cima e o meu momento vai girar no sentido horário. Se eu considerar a direita, isso aqui é tudo negativo, perfeito? Nesse exemplo aqui, eu vou pegar o lado da esquerda para a gente resolver, perfeito, pessoal? Então, pegando o lado da esquerda aqui, ó, eu vou copiar ele aqui embaixo. O que que nós vamos ter? Eu vou ter aqui, então, o meu apoio no ponto A, perfeito? O meu corte, eu vou ter aqui a minha reação de 25 kN que nós encontramos calculando as reações de apoio. Eu vou ter a minha carga distribuída de 10 kN por metro, tá? Desenhar aqui só. E aí eu tenho as forças que eu acabei de falar nesses sentidos, tá? Então eu tenho a minha cortante, eu tenho a minha normal e eu tenho o meu momento considerando positivo. Perfeito? Então vamos lá. Bom, o que que eu faço agora, pessoal? Eu tenho que calcular as três reações, as três equações da estática aqui. Beleza? Então, você concorda comigo que eu cortei essa viga aqui numa distância qualquer, tá? Então, qual que é a distância desse apoio aqui até o meu corte? Eu cortei numa distância qualquer. Então, eu vou chamar essa distância aqui de x. Beleza? Essa carga minha aqui, que eu tenho distribuída, eu vou transformar ela numa carga concentrada na minha viga. E o que eu tenho que fazer quando a carga ela é distribuída retangular? Eu não multiplico a altura dela pela base, exatamente no meio que eu posiciono, acabei de mostrar para vocês. Então, eu vou ter uma carga concentrada aqui, ó, de 10, que é a altura, vezes a base, que é x, 10x. E aonde que eu vou estar posicionando ela? Exatamente no meio do caminho aqui, ó. Então, a distância dessa carga até o apoio é x sobre 2 e até o corte também é x sobre 2. Perfeito? Então, vamos resumir aqui a nossa estrutura. Ela vai ficar da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui o ponto A até o meu corte. Perfeito? Então, quais são as forças que eu vou ter? 25 kN, 10x, perfeito? E aqui eu vou ter a minha cortante, a minha normal e o meu momento nesses sentidos positivos. Perfeito, pessoal? E aí o posicionamento da minha carga aqui que eu acabei de mostrar pra gente. Daqui até aqui, x sobre 2 e tudo sendo x. Agora eu vou lá e vou aplicar as equações, as três equações da estática, né? Então a soma das forças em x sendo igual a zero. A única força que eu tenho em x aqui é essa normal, que ela é igual a zero, tá? Eu não tenho força normal na minha estrutura. Agora vamos lá, eu vou fazer a soma
das forças em Y igual a zero. A soma das forças em Y igual a zero vai ficar o seguinte. Então, eu vou ter 25 para cima, eu considero negativo, tá? 25 kN. Acabei de mostrar aqui, ó, tá? Ó, aqui é diferente de quando a gente está calculando as reações de apoio, tá? Que muda o sentido, você tem que tomar cuidado com isso. O que está para cima aqui, se a gente pegar o lado esquerdo, passa a ser negativo. Então, vamos lá. O 10 está para baixo, então ele é positivo. 10x. Certo? E o V aqui está para baixo, positivo também, isso igual a zero. Então, eu vou ter que a cortante vai ser igual a menos 10x mais 25, tá? Então, essa vai ser a minha cortante para qualquer ponto da minha viga. E agora, eu vou calcular a soma dos momentos, somatório de momento, em relação ao ponto que eu cortei, tá? Vou chamar isso aqui de ponto C. Então, em relação ao ponto C, vai ser igual a zero. E quando eu calculo em relação ao ponto C, é como se eu tivesse travado o ponto C aqui, tá? Então, vamos lá. Esse momento aqui, ó, né? Ele já está gerando um momento no ponto C. Então, eu vou ter que colocar aqui, ó, momento. Beleza? Positivo, porque eu acabei de mostrar o sentido para vocês aqui. Pegamos o lado esquerdo, né? Então, momento positivo. Está girando no sentido anti-horário. Tá? Beleza. O 10x, ele também é positivo, porque ele também está tendendo a girar o ponto C no sentido anti-horário. Então, mais 10x vezes a distância dele para o ponto C, que é x sobre 2. Então, aqui vezes x sobre 2. Beleza? O 25, ele está tendendo a girar o ponto C no sentido horário. Então, ele é negativo. Menos 25 vezes a distância dele para o ponto C, que é x. Isso igual a zero. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter momento mais 10x ao quadrado sobre 2 menos 25x é igual a zero. Então, eu vou passar para lá, ó, vou ficar com o momento igual a menos 10x ao quadrado sobre 2 mais 25x. Beleza? Então, aqui, ó, eu posso cortar, eu vou ficar com o momento sendo menos 5x ao quadrado mais 25x. Então, eu encontrei a equação do momento para qualquer ponto da minha viga. Então, eu encontrei aqui a cortante, encontrei aqui a equação do momento, tá? Agora eu vou pegar elas e a gente vai seguir aqui no nosso exercício. Bom, pessoal, então seguindo aqui com o nosso exercício, né? Eu encontrei a fórmula da cortante para qualquer ponto da viga e a fórmula do momento para qualquer ponto da viga também, né? Então, como nós fomos da esquerda para a direita, eu vou considerar aqui que no ponto A é o 0 e lá no final da viga seria o 5 metros. Perfeito? Que é o tamanho dela total. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que encontrar a cortante para x igual a 0 e para x igual a 5 metros. Beleza? Quando o x for 0, eu vou ter menos 10 vezes 0 mais 25. Então, eu vou ter aqui 25 kN. Tá? Quando o x for 5 metros, eu vou ter menos 10 vezes 5 mais 25. Isso aqui vai ser igual a menos 25 kN. Perfeito? Então, como que eu vou desenhar isso aqui? Eu vou ter aqui, então, x igual a 0, que eu considerei no A, sendo mais 25. E 5 metros, né? Para x igual a 5 metros, eu vou ter menos 25. Então, o que eu vou desenhar para baixo, tá? Na cortante é assim. Quando é positivo, a gente desenha para cima, e negativo, a gente desenha para baixo. Perfeito? E aí, eu vou traçar uma reta entre esses dois pontos, né? Perceba que a minha cortante ela é uma equação do primeiro grau. O gráfico da equação do primeiro grau é uma reta. Perfeito? Então, traçando aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha cortante. Perfeito? Então, eu vou ter aqui
mais e aqui menos, beleza? Bom, vamos lá. Como que eu vou desenhar o meu momento agora? Eu preciso saber o meu momento para 3 pontos, né? Que são as minhas descontinuidades. Então, eu preciso saber para x igual a 0, para x igual a 5 metros, e eu preciso saber para x igual a 2,5 metros, né? Que quando eu transformo a minha carga distribuída em uma carga concentrada, lembra que eu coloco ela exatamente no meio, né? Onde aqui vai ser, desculpa, aqui, ó, aqui vai ser 2,5 e aqui 2,5 também. Então eu preciso saber a cortante exatamente, o momento fletor exatamente nesse ponto aqui, ó, tá? Quanto que ele vai ser. Então vamos lá. Para x igual a 0, eu vou ter 0, perfeito? Vou colocar a conta aqui, ó, menos 5 vezes 0 ao quadrado mais 25 vezes 0, vai dar 0. Para 5 eu vou ter menos 5 vezes 5 ao quadrado mais 25 vezes 5. Isso aqui vai dar 0 também, perfeito? Para x igual a 2,5, vou ter menos 5 vezes 2,5 ao quadrado mais 25 vezes 2,5. Isso aqui vai me dar 31,25 kN, tá? Então, exatamente nesse ponto, eu vou ter um momento fletor de 31,25, perfeito? Então, vamos lá. Como que eu desenho o momento, né? Na cortante, o que é positivo eu boto para cima e o que é negativo eu boto para baixo, beleza? Aqui eu tenho que olhar o que traciona a viga, o lado que traciona a viga. Por exemplo, essa daqui eu vou estar tracionando a parte de baixo dela, concorda comigo? Aqui vai tracionar e a parte de cima vou comprimir. Se eu estou tracionando, eu vou desenhar ela para o lado de baixo. Perfeito? Então vamos lá. Aqui, para x igual a 0, é 0. Para x igual a 5, é 0. Para x igual a 2,5, é 31,25, tá? 31,25. O que é positivo, eu desenho, né? Eu vou para baixo aqui, ó. Tá? Se fosse menos 31,25, eu ia colocar ele aqui em cima, tá bom? Mas é positivo, eu desenho ele embaixo. E aí a minha parábola aqui, como eu inverti os sinais, eu vou inverter a parábola também. No caso aqui, a minha parábola ela vai estar assim, ó. Vou tentar desenhar aqui, ó, meio difícil, mas vamos ver se eu consigo, tá? Isso aqui é uma parábola, perfeito? Porque o que acontece? Lembra na equação de segundo grau, quando dá negativo isso aqui, a concavidade é para baixo, quando dá positivo é para cima? Aqui, como a gente inverteu o sinal, que é positivo vem para baixo, que é negativo vem para cima, a gente tem que inverter esse sentido também. Então aqui, quando dá negativo, então essa daqui, ó, quando dá negativo, quando dá positivo, da equação do segundo grau. Aqui, no nosso momento fletor, a gente tem que inverter. Quando dá negativo, a gente desenha para cima, e quando dá positivo, a gente desenha para baixo, beleza? Esse aqui é o sentido da nossa parábola. Agora, se eu desenho para cima ou para baixo, a gente olha se está tracionando aqui, ó, onde que está tracionando, perfeito? Então essa aqui é a forma que a gente calcula e desenha aí os momentos, o gráfico de momento fletor e o de cortante, beleza? Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e até a próxima.